É importante estar bem para poder render bem. Isso todo mundo já sabe, agora a gente para muito pouco para refletir a respeito disso. Vocês já devem ter percebido que normalmente pessoas mais novas acabam passando com mais facilidade nos concursos públicos. Normalmente, entre 20 a 30 anos costuma ser o público que mais tem aprovações nos concursos públicos e isso tem um motivo, mas o motivo não é a idade em si. E é muito importante a gente parar para refletir sobre isso, porque às vezes a gente imagina que a idade é que acaba sendo um problema e a gente fala, olha, passe até os 30 anos, senão depois você não vai conseguir passar. Agora a gente precisa entender, na verdade, a raiz disso tudo. Por que que isso acontece? Por que que normalmente essas pessoas acabam passando com mais facilidade? Não tem a ver com idade, porque eu vou dar um exemplo para vocês, né? Quando eu era mais novo, eu tinha ali muita facilidade em aprender videogame. Isso provavelmente já aconteceu com você também, se você já está aí na faixa dos seus 30 anos. Eu tinha muita facilidade, hoje em dia eu já não consigo mais nem ver videogame, porque eu tenho realmente muita dificuldade. E meu irmão, 4 anos mais velho, estava me mostrando uma vez lá um videogame, um jogo de matar zumbi, e eu simplesmente ficava até tonto de ver ali. Mas o meu irmão ele é até mais velho do que eu. A questão não tem a ver com a idade, mas a questão está muito mais relacionada a interesse, ao interesse que você tem, à vontade que você tem de se acostumar com novos padrões, com novas realidades. À medida que a gente vai envelhecendo, normalmente a gente acaba ficando mais exigente com relação à nossa realidade, mais exigente com relação às pessoas que estão próximas de nós, com relação aos acontecimentos da nossa vida, e isso às vezes nos imobiliza um pouco mais. Por conta disso que às vezes, à medida que a gente vai ficando mais velho, vai ficando um pouco mais difícil de sermos resilientes, de sermos flexíveis com relação a algumas coisas. Isso não deve servir de desestímulo para ninguém, gente. Se você já passou da faixa dos seus 30 anos, você é perfeitamente capaz de passar em um concurso público. Perceba que tudo isso que eu estou falando não está relacionado à sua idade, mas sim aos estímulos e à realidade que você está vivendo. Quando eu era mais novo, os meus amigos jogavam videogame. E era legal você ser bom no videogame. Então, isso para mim sempre fez muita diferença quando eu era pequeno. Hoje já não faz a mínima diferença. Eu não tenho vontade de ser bom em jogar videogame. Então, isso tira já um estímulo que eu poderia ter para poder me aperfeiçoar no videogame. Agora, quando a gente fala a respeito de estudos, a respeito de concurso público, não tem nada a ver mais com isso. A história é totalmente diferente. Você, independente da idade que você tem, se você tem um sonho de ter uma aprovação no concurso público, você vai sim conseguir se mobilizar a ponto de ter o interesse de conseguir melhorar os seus rendimentos. Uma questão muito importante relacionada aqui às pessoas que são mais novas é porque normalmente essas pessoas, né, a gente tem visto que as pessoas estão saindo cada vez mais tarde da casa dos pais. Isso significa que normalmente essas pessoas acabam tendo um suporte financeiro, um suporte afetivo por muito mais tempo, e isso faz com que essas pessoas consigam se preparar melhor para os concursos públicos. E essa talvez seja realmente o grande motivo porque essas pessoas entre 20 e 30 anos têm muito mais aprovação, porque normalmente elas têm muito menos preocupações com relação a tudo, com relação à arrumação de casa, com relação ao aluguel de casa, que casa que você vai morar, como que você vai sobreviver, como você vai pagar suas contas, enfim, fazer manutenção de carro, você ir no médico, fazer algum procedimento. À medida que a gente vai envelhecendo, a gente começa a ter cada vez mais preocupações. E à medida que a gente vai tendo mais preocupações de onde eu vou passar férias, quando vão ser minhas férias, como a minha família está, como minhas crianças estão, à medida que a gente vai acumulando essas preocupações, a gente começa a ter menos foco naquilo que a gente tinha quando a gente era mais novo. À medida que a gente tem um caminho só para seguir, a gente acaba realmente acumulando todas as nossas forças e as nossas energias em um caminho só. À medida que a gente começa, esse tronco, ele começa a ganhar várias ramificações, a gente começa a complexificar a nossa vida. Nossa vida se torna mais complexa. Então, à medida que a nossa vida vai se tornando mais complexa, vai ganhando esses ramos, a nossa preocupação, imagine aqui como uma seiva de uma árvore mesmo. Essa seiva ela já não alimenta somente um tronco. Alimentar um tronco só é muito mais fácil do que alimentar vários troncos de uma árvore. Então, para você alimentar vários troncos de uma árvore, você precisa efetivamente aqui de muito mais pressão, muito mais energia, muito mais força naquilo que você está colocando. Então é importante a gente perceber que não tem a ver com a idade, e sim com você tornar a sua vida mais complexa.
É importante a gente entender que para passar em concurso público, quanto menos complexa for a sua vida, melhor. Essa é a verdade. Você vai conseguir passar com mais facilidade. Isso significa que a gente precisa aprender a dizer não para muitas coisas, dizer não para aqueles compromissos de final de semana, dizer não para aqueles compromissos, às vezes até de durante a semana, à noite, né? Aquelas coisas que estão te impedindo realmente de se preparar com mais eficiência. Aquela vontade de você acompanhar mercado financeiro, de você acompanhar YouTube, acompanhar os vídeos de várias pessoas, de personalidades, de celebridades, tudo isso pode estar tirando a sua atenção e tirando aqui, criando ramos, né, cada vez mais complexos para a sua vida. Isso não tem a ver com parar de viver, isso tem a ver simplesmente com saber priorizar aquilo que é mais importante, colocar aqui aquele tronco principal como sendo realmente o seu tronco principal e não simplesmente ramificando cada vez mais a sua vida. Torne menos complexo, saiba dizer não para as situações que a vida vai trazendo para você. Saiba realmente priorizar o que é mais importante para você, tá bom? Pessoal, eu sei que andei meio sumido aqui nas redes sociais, até porque eu estava realmente cuidando da parte da eleição. Para quem sabe, para quem não sabe, né, eu sou chefe de cartório eleitoral e isso realmente demanda muito trabalho ao longo, principalmente da eleição, né? O pessoal até brinca, agora você trabalhou, né? Não, a gente sempre tem trabalho, mas ao longo da eleição realmente é um período muito mais conturbado, tá? Mas eu tô de volta aí, vou tentar trazer mais vídeos para você, vou tentar trazer aí uma semana cheia, 2 semanas, vamos tentar aí dar uma movimentada aqui. E se vocês tiverem qualquer ideia de vídeo aqui, manda nos comentários que eu sempre leio, tá bom? Um grande abraço, pessoal, e até o próximo vídeo.